Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Tudo na paz? Eu espero que sim, e seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal Geração Ômega, preparando você para a volta do Senhor Jesus. Esse é o segundo vídeo do título, A decisão da série O Grande Conflito. Nós já estamos chegando no finalzinho, esse é o penúltimo vídeo, ok? E no último vídeo nós paramos no texto de Efésios capítulo 4, versículo 5, que diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Eu vou estar aqui repetindo algumas coisas que eu falei no outro vídeo, mas ser humano, nós seres humanos aprendemos por repetição, então isso vai ser bom, ok? Mas antes de continuar, eu gostaria de fazer uma oração com você. Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Muito obrigado, Pai querido, porque a Tua palavra ela chega ao nosso coração e ela quebranta, Senhor Deus, o nosso coração e nos transforma. Que o Senhor possa, Pai querido, estar comigo, também com cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Que o Senhor nos ilumine e nos guarde, nos abençoe e nos ajude a tomarmos uma decisão cada dia ao Teu lado, em nome de Jesus. Amém. Olha só. O texto, Efésios capítulo 4, verso 5, que diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É claro que, em termos gerais, a Bíblia não está falando que existe apenas, que eu só posso me batizar uma vez. É claro que esse seria o ideal, nos batizarmos apenas uma vez. Mas aqui na realidade não está falando de quantidade, está falando de qualidade. Não de quantidade, mas de qualidade. Está falando que existe apenas um batismo verdadeiro, tá? E esse batismo verdadeiro, de acordo com a própria palavra, a palavra batismo, ela vem do grego baptizo e quer dizer mergulhar, afundar, imergir. Então, o batismo verdadeiro é aquele que você é mergulhado por completo nas águas. No vídeo passado, eu falei para vocês que o pastor, ele ensinava para as pessoas ali, ele batizava as pessoas apenas jogando um pouco de água na cabeça, e o seu filho achou que aquela era a maneira correta de sepultar a galinha, porque ele associou sepultar a galinha com o sepultamento dos pecados que o seu pai falava ali na hora do batismo, Mas é claro que quando uma pessoa morre, o que a gente deve fazer com ela? Sepultar. E sepulta apenas a cabeça? Não, é claro que não, sepulta o corpo todo. E se batismo é sepultamento dos pecados, então devemos sepultar a pessoa toda, devemos mergulhar a pessoa por completa nas águas, porque a própria palavra, ela quer dizer mergulhar, afundar ou imergir. Ok? Então existe apenas um só batismo verdadeiro. Eu falei para vocês também que Jesus, ele se batizou não porque ele tinha pecado, mas para cumprir a justiça, de acordo com Mateus capítulo 3, verso do 13 ao 16. Mas lá em Atos capítulo 3, o versículo 37 e 38, Pedro vai dizer que nós devemos nos batizar para recebermos remissão dos nossos pecados e então para recebermos o dom do Espírito Santo em nossa vida. Outra coisa também, algumas pessoas separam o batismo do Espírito Santo e o batismo das águas. Para algumas pessoas, o batismo das águas acontece em um momento e o batismo com o Espírito Santo acontece em outro momento. Mas de acordo com Atos capítulo 3 e o versículo 38, lá vai dizer que quando nós nos batizamos, nós recebemos o dom do Espírito Santo. E lá em João capítulo 3, versículo 5, Jesus ele diz: em verdade vos digo que quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja que nascer da água e do Espírito estão juntos, estão conectados. Por quê? Porque nascer da água é se batizar. Nascer do Espírito é uma nova vida através do poder do Espírito Santo. Ok? Então, quando nós nos batizamos, recebemos o dom do Espírito Santo, temos os nossos pecados perdoados e nos tornamos filhos de Deus. E então, assim, estamos selecionados então para herdar o reino dos céus. É interessante também que em Marcos capítulo 16 e o versículo 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Ou seja, o batismo é a porta da salvação, é a porta, é o primeiro passo para confirmarmos a nossa salvação em Cristo Jesus. Ok? Então Jesus ele se batizou não porque ele tinha pecado, mas para nos dar o exemplo. E o batismo significa, de acordo com Romanos capítulo 3, capítulo 6, versículos do 3 e 4, significa sepultamento dos pecados,
morte dos pecados, sepultamento dos pecados e uma ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Então nós precisamos morrer para o pecado e quando nós vamos nos batizar, nós sepultamos a nossa velha vida e ressurgimos para uma nova vida em Cristo Jesus no poder do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode mudar a nossa natureza. Mas veja só, 1 João capítulo 3, verso 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Olha, se você se batizou em uma igreja que não guarda os 10 mandamentos, então você não fez o batismo correto, porque você ainda continua transgredindo os mandamentos de Deus. E olha, é importantíssimo que nós nos batizemos em uma igreja, na igreja verdadeira e na igreja na qual prega os 10 mandamentos e segue os 10 mandamentos, ok? Então vamos lá. Deus ele nos faz alguns convites. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: hoje você pode ter um novo começo com Jesus pelo batismo. Sua velha vida é esquecida e a morte da velha vida. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz que quando nós nos batizamos, nós nos tornamos novas criaturas. Aquela velha vida fica para trás. Hoje, então, a partir dela, nós temos uma nova vida. É como se nós tivéssemos de fato nascidos de novo. É isso mesmo, meu amigo. Romanos. Veja só, algumas razões então para nos batizarmos. Ok? Primeiro, ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, foi sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então o batismo nos traz novidade de vida de acordo com Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Olha só, mais razões então para o batismo. Para ter o nome escrito no livro da vida, de acordo com Apocalipse capítulo 22 e o versículo 15. Eu até gostaria de ler esse texto para você. Eu já li no vídeo anterior, mas eu gostaria de ler novamente. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz bem assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, para ter o perdão dos pecados, de acordo com Miqueias capítulo 7, verso 19, e também Atos capítulo 2, o versículo 38. Para ter um novo nascimento, de acordo com João capítulo 3, versos do 3 ao 5, nós já falamos sobre isso. Para ser salvo, Marcos capítulo 16, verso 16. Para ser um filho amado de Deus, de acordo com Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Ok? Olha, a Bíblia nos ensina que temos pouco tempo nos resta. Hebreus capítulo 3, verso 7 e 8 diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Queremos a liberdade em Cristo, mas nos amarramos nas tradições e costumes deste mundo. Ei, meu amigo, precisamos nos libertar e precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Aceitamos a verdade de Deus, mas tememos tomar uma decisão ao lado de Cristo. Nós sempre dizemos: não, você está certo, a Bíblia está certa, a Bíblia está correta, mas geralmente não tomamos a decisão. Por que, meu amigo, então? Por que se prender aos costumes e às práticas mundanas deste mundo, que não vai nos levar a nada, pelo contrário, vai nos levar apenas para a morte? Por que esperar mais? Deus está chamando para tomar uma decisão ao seu lado. Ele está chamando para começar uma nova vida de liberdade com Ele. Algumas pessoas dizem que ser cristão não é ter liberdade, porque tem que seguir regra disso, regra daquilo outro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a liberdade está em fazermos a vontade de Deus e nos sentirmos livres e saber que Deus ele cuida de nós, que Ele nos ama e que Ele está preparando um lugar especial para mim e para você. E este lugar é o céu, e morar para sempre na presença de Deus. Isso sim é liberdade. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Abrir a porta quer dizer tomar a decisão ao lado de Cristo. Abrir a porta quer dizer deixar Deus entrar no teu coração.
e deixar que Ele seja o centro da tua vida e estar no centro da vontade do Senhor. Ei, eu não sei qual a tua decisão, mas eu sei de uma coisa: a decisão está em tuas mãos. A decisão está somente em tuas mãos. Ei, meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte. Qual vais aceitar? Posso orar por você? Que você possa tomar essa decisão ao lado de Cristo. Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor, nos ajuda a tomarmos essa decisão ao teu lado. Pai querido, nos ajuda, Senhor Deus, a entregarmos a nossa vida por completo em tuas mãos, porque na realidade, Senhor Deus, para quem iremos, se só tu tens a vida eterna, se somente tu tens as palavras de salvação? Então, Pai querido, toca e quebranta cada coração que vai escutar e ouvir essa mensagem. Abençoa, é o que eu já te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, um abraço e até mais se Deus quiser. E que nós possamos nos preparar para termos um encontro especial com Jesus. Em breve, Ele voltará para nos buscar.